Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Bachega, sou consultor financeiro CFP. Hoje eu convido para uma videoaula onde a gente vai fazer uma imersão no mercado de renda fixa. Eu vou passar conceitos muito importantes, eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai sair dominando esse mercado que é muito interessante e está cheio de oportunidade. Tá? Eu gosto sempre de começar pelo conceito, né? Uma vez por todas. Vamos separar aqui renda fixa de renda variável. O que é a renda fixa? Imagina que você já tem uma padaria, você tem um negócio, né? Você tem uma unidade dessa padaria, você quer abrir uma segunda unidade dessa padaria, ou seja, você quer expandir o seu negócio. Você tem duas opções, tá? Você precisa de dinheiro, certo? Para montar a segunda unidade. A primeira opção é você chegar no banco e falar assim, banco, me empresta aí 100 mil reais, né? Eu te pago com juros, esses 100 mil reais eu vou usar para investir nessa, né, comprar meu ponto de venda, enfim, comprar mercadoria, contratar funcionário, eu te pago depois de 1 ano, 2 anos. Aí o banco vai acordar uma certa taxa de juros com você e perfeito, depois você paga o banco, tá tudo certo. A outra opção é o seguinte, em vez de você recorrer ao banco, ou seja, alguém que para emprestar dinheiro para você, você busca um sócio. Você fala assim, ô Joãozinho, quer ser meu sócio aqui nessa minha nova unidade? Você entra com capital e a gente, né, divide os lucros. Eventualmente, se tiver prejuízo, também a gente vai acabar dividindo o prejuízo, né, igualmente. Então, quando você opta por buscar um sócio, um dinheiro através de um sócio, né, que está entrando dividindo o lucro e prejuízo do seu negócio, é o mercado de renda variável. Quando você está falando de tomar dinheiro emprestado a troco de juros, né, aí você está falando do mercado de renda fixa. Tá? Então, renda fixa é tão simples quanto isso. Renda fixa, é um empréstimo. Tá? É um empréstimo que você faz em troco de juros, né? Em troca de juros. Esse empréstimo ele tem um prazo bem definido e também uma forma de remuneração bem definida. Pensa bem, o banco não vai te emprestar dinheiro e falar o seguinte, me paga quando você puder. Não, ele vai delimitar um prazo para você pagar essa dívida. 1 ano, 2 anos, 3 anos, assim por diante. E também vai ter, aí, quanto que vai cobrar de juros? Um ponto importante. Vai também ter nesse contrato um indexador que a gente chama, né? Quanto que a pessoa que está tomando o dinheiro emprestado vai pagar de juros no período. Então, essas duas componentes caracterizam o empréstimo, tá? Então, do ponto de vista do banco que está emprestando dinheiro para o cara que está abrindo a padaria, para o banco isso é uma aplicação de renda fixa, entende? Então, a partir desse conceito, as coisas ficam muito mais simples, tá? No mercado financeiro, na prática, para quem você pode emprestar dinheiro a troco de juros? Esse é o ponto mais importante. Olha, são 3 entidades que você pode emprestar dinheiro. A primeira delas, você já deve ter ouvido falar alguma vez na vida, que é o governo, né? O governo é o grande tomador de empréstimo de dinheiro no mercado. Então você empresta dinheiro para o governo e em troca disso o governo paga juros para você. Como que você empresta dinheiro para o governo? Você empresta dinheiro para o governo através de um programa chamado Tesouro Direto. Né? Isso eu estou falando de pessoa física. E o programa Tesouro Direto, ele te dá acesso a alguns títulos do Tesouro. Né? Coloquei aqui para vocês, Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA. Tá? Tem outros títulos também, mas todos eles são derivações dessas três grandes categorias, tá? Selic, pré-fixado e IPCA. E repare que aqui já tem uma grande confusão. Muita gente fala assim, poxa Guilherme, eu quero investir em tesouro direto. Então, poxa, não tem como você investir em tesouro direto. Tesouro direto não é uma aplicação. Tesouro direto é um programa que te dá acesso a alguns títulos públicos. Entre eles, Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA. Tá? Então, já fica essa dica aí para vocês. A segunda grande entidade que você pode emprestar dinheiro são os bancos. Tá? Quais são os títulos que você pode investir bancários? Coloquei os mais comuns aqui para gente. O CDB, né? Letra de câmbio, as LCIs e as LCAs. Tá? Esses dois últimos, LCI e LCA, é isento de imposto de renda para pessoa física. Tá? A gente chama isso de crédito bancário. Tá? Existem outros títulos? Existem letras financeiras, mas não são tão comuns ali para pessoa física, geralmente mais empresas que aplicam letras financeiras.
Você sabendo desses 4 aqui já está ótimo, tá? CDB, letra de câmbio, LCI e LCA. E repare que quando a gente sai do governo para os bancos, coloquei até em cima para vocês verem, o risco desse empréstimo aumenta. Pensa o seguinte, o que é mais seguro? Você emprestar dinheiro para o governo ou para o banco? 1 milhão de vezes mais seguro emprestar para o governo. Por que, Guilherme? Mas o governo está meio mal das pernas. Gente, é o seguinte, quando você empresta dinheiro, o seu risco é o tomador do recurso não te pagar, certo? Só que o governo é o seguinte, se o governo estiver mal, ele pode imprimir um papel moeda, né? Ninguém gosta disso, mas enfim, ele tem esse recurso, ele pode aumentar os impostos, né? Também ninguém gosta disso, mas aumentando os impostos ele aumenta a arrecadação, consequentemente ele gera mais caixa para ele te pagar. E ele pode recorrer a fundos internacionais, né? Ele pode recorrer lá a um fundo internacional e pedir dinheiro emprestado, criar uma dívida internacional gigante, mas ele vai conseguir te pagar. Então repara que o governo sempre vai ser o mais seguro. Quando você vai para um banco, independente do tamanho do banco, já é mais arriscado que o governo. Então, a primeira pergunta, quem vai pagar mais no empréstimo? Um crédito bancário ou um título do Tesouro Direto? Se a gente estiver olhando o mesmo vencimento, o crédito bancário tem que pagar mais, porque o risco dele é maior. Tá? E na última etapa, a gente tem o que a gente chama de crédito privado, que é você emprestar dinheiro para empresas que não são do setor financeiro, não são bancos, por exemplo. Tá? E esses títulos existem, né, esses 3 grandes grupos, as debêntures, os CRIs e os CRAs. Tá? Então é uma forma de você emprestar dinheiro para empresa. Então, exemplo, a JBS é uma empresa do setor frigoríficos, né, faz parte dentro do setor agro, ela emite títulos CRA, né? Então você vai achar no mercado, por exemplo, CRA JBS, você vai achar, por exemplo, CRI da Cirela, CRI já é um título atrelado ao mercado imobiliário. Você vai achar debênture relacionada ao setor de infraestrutura, que a gente chama de debênture incentivada, que é, por exemplo, uma empresa emitindo, uma empresa de energia elétrica, por exemplo, uma debênture da Eletrobras, isso existe no mercado, você pode comprar, tá? Aí também vai pagar mais do que os bancos. Isso é muito importante. Tá? Essa é a ordem de risco, consequentemente a ordem de remuneração. Se você quer ganhar mais dinheiro nos empréstimos, geralmente as maiores taxas elas estão nessa ponta aqui da direita, que é na parte ali do crédito privado. Tá? Voltar um pouquinho nesse conceito ainda, tem uma particularidade ali por causa dos bancos. Se você emprestar dinheiro para um banco, desde que você não ultrapasse o limite de aplicação de 250 mil por banco e por CPF, tá? Você conta com uma garantia adicional chamada de FGC, que é Fundo Garantidor de Crédito. Tá? O FGC é o seguinte, se o banco quebrar, o FGC vai lá, é um fundo, né, mantido pelos próprios bancos, né? Eles recolhem um pouquinho lá todos os meses para poder formar a reserva desse fundo. Se um banco quebrar, esse fundo vai lá e honra esse empréstimo, você recebe na prática. Tá? Na minha profissão isso acontece, já aconteceu algumas vezes, tá? Já tive clientes que tiveram que recorrer ao FGC e deu tudo certo. Tá? A gente tinha aplicado menos de 250 mil por cada banco, né? E o banco lá que tinha entrado em recuperação judicial, né, em falência, ele decretou falência e a pessoa foi lá e recuperou os recursos de uma agência bancária, enfim, que o FGC designa, né, geralmente é perto da casa da pessoa, e conseguiu recuperar o recurso. É muito rápido, muito transparente o processo, então é muito tranquilo. A partir de 250 mil reais, aí já começa a ficar arriscado você emprestar dinheiro para o banco. Tá? Então, na prática, bancos pequenos eu estou falando, na prática você já vai pro crédito privado, e geralmente as empresas são muito mais sólidas. Tá? Então, Guilherme, a grande pergunta, como que eu avalio a qualidade de crédito de cada um desses títulos? Tá? Olha, existe um negócio chamado rating de crédito. O que é o rating de crédito? Ele é uma nota que se dá para a qualidade de crédito. O que é a qualidade de crédito? É saúde financeira. Saúde financeira dessa entidade que está pedindo dinheiro emprestado para você. Né? Então você empresta dinheiro, eles pegam dinheiro, usam para fazer alguma coisa. Geralmente, se for um CDB, não tem um lastro, né? O banco pode fazer o que ele quiser com aquele dinheiro. Se for uma LCI, o banco tem que usar para fins
de crédito imobiliário de alguma forma, né? Se for uma LCA para fins de crédito no setor de agro, né? Geralmente algumas aplicações têm um lastro. Mas de maneira geral, a empresa que está tomando empréstimo, ela é obrigada, muitas das vezes, a contratar um rating de crédito para avaliar a qualidade credtícia. Existem algumas empresas no mercado que fazem essa avaliação, tá? Eu coloquei as 3 mais famosas aqui, que é a Moody's, a Fitch e a S&P, são as mais famosas. Elas atribuem uma nota que vai de A, tá, a C, muitas das vezes chega até a categoria D, ali como S&P. Tá? Então você vê de cima para baixo ali, a melhor qualidade de crédito é o rating que a gente chama de AAA. Você vai ouvir também muitas pessoas falando de AAA, né? Poxa, essa debênture aqui é AAA. O que isso quer dizer? Poxa, a qualidade dela é top, né? Já foi avaliada ali pela Fitch, pela S&P, pela Moody's e tem essa, na verdade por uma dessas 3 agências, né? E ali tem um selo falando que, poxa, a gente está acompanhando, né? A saúde financeira dela é muito boa. Aí você tem outros rates, né? Tem muita empresa que vai emitir uma debênture no mercado ou vai emitir um CRA, um CRI, que não contrata uma avaliação de crédito. Então você vai ver lá que o título não tem rating. Isso é ruim, Guilherme? Nem sempre, tá? Vou te dar um exemplo. Tem debênture da Petrobras, que a Petrobras tem uma saúde financeira muito boa. Tem debênture da Petrobras que não tem rating, tá? Porque a empresa, para você contratar um rating, é caro pra caramba, né? Então, e se a empresa já é muito conhecida, já é muito sólida no mercado, muitas das vezes ela não precisa contratar esse rating, entendeu? Então, cuidado. Nem sempre um título que não tem rating quer dizer que ele é ruim, tá? Tem muita gente confundindo esse conceito aí no mercado. Estou passando aqui para vocês só o filé mignon, tá? E, obviamente, rating e taxa boa geralmente não andam em conjunto, né? Você quer muita taxa? Você vai ter que investir num papel de rating um pouco menor, né? Num banco de porte pequeno, mas com a garantia da FGC, tranquilo, né? Você vai ter que ir para uma debênture de uma empresa, se for uma empresa AAA, vai pagar mais do que a empresa AAA, tá? Então, essas coisas são inversamente proporcionais. No começo, eu tinha falado para vocês que existe, né, uma forma de remuneração desses títulos, né? E as duas formas de remuneração que existem a gente chama de pré-fixada e a pós-fixada. Tá? Costumo falar o seguinte, a pré-fixada, pessoal, imagina que é uma taxa de juros que ela não vai alterar ao longo do contrato. Você já sabe exatamente quanto que você vai ganhar durante o período da aplicação. Tá? Então você vai ver geralmente ali, CDB pagando 8% ao ano, tá? CDB pagando 10% ao ano, CDB pagando 12% ao ano. Essa taxa ela é fixa durante todo o empréstimo. No primeiro ano, vamos pegar um CDB de 8%. No primeiro ano ele vai pagar 8%. Depois ele vai pagar, no segundo ano ele vai pagar 8%. Né? No terceiro ano ele vai pagar mais 8%. Isso no regime de juros sobre juros. Né? Então não vai flutuar a taxa de juros nesse período. Costumo falar que a taxa pré-fixada é você em pé na piscina. Se a água cai, imagina que a água é a taxa de juros, tá? Se a água começa a se elevar muito, a taxa Selic começa a se elevar muito, você está com a taxa pré-fixada lá num patamar muitas vezes menor do que a taxa Selic, você morre afogado, né? Fazendo essa brincadeira para dizer que muitas das vezes, se você travar uma taxa pré e depois a taxa Selic subir muito, quer dizer o seguinte, você está tendo um custo de oportunidade grande. Você travou uma taxa 8 e agora a Selic está 12, quer dizer o seguinte, se você estivesse aplicando no Tesouro Selic, você estaria ganhando 12% ao ano. Só que agora você está com tiro travado a 8, não tem o que fazer. Entende? É você em pé na piscina. Se a água subir muito, você pode se afogar. Né? Eu costumo dizer isso para o pessoal. É o mesmo passo. Se a taxa de juros cai, você tem uma taxa pré-fixada maior, isso é bom para você. Tá bom? A segunda forma de remuneração é a forma pós-fixada, que é o seguinte, quanto que eu vou ganhar durante o meu empréstimo? Não tem como te dizer exatamente quanto que você vai ganhar. Porque daí a sua remuneração ela vai ser o que a gente chama de flutuante. Ela vai acompanhar algum indicador. Esse indicador financeiro a gente chama de indexador. Tá? Os indexadores, os mais famosos eu botei aqui. Tá? Tem o indexador DI. Então, por exemplo, você vai ver um título lá, 120% do CDI. Tá? O que isso quer dizer? Não importa qual for o CDI do período, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Você vai ganhar 20% a mais do que o CDI no período, CDI do período do seu empréstimo. Então,
Imagina que durante 2 anos o CDI do período foi 20%. Tá? Nesse caso, você vai ganhar quanto? Você vai ganhar 20% a mais, você vai ganhar 24% durante o empréstimo. Perfeito? Segunda forma de indexador é a taxa Selic. Tá? Então, por exemplo, você vai pegar o Tesouro Selic, muitas das vezes você vai ver lá que o título está te pagando a Selic mais 0,02. Então, se a Selic para os próximos 12 meses der 12%, você vai ganhar quanto nesse título? 12,02. Tá? Ou muitas das vezes você vai ver lá indicadores falando CDI mais 2%. Então, se o CDI tiver 10% para os próximos 12 meses, você vai ganhar quanto? 10 mais uma taxa de 2 ao ano. Então, você vai ganhar 12. Tá? E aí tem os indicadores de inflação também, né? Que eu coloquei os dois principais, que é o IPCA e o IGPM. Tá? Então, você vai ver títulos pagando IPCA mais 5, IGPM mais 3. Então, é sempre a mesma leitura. Você vai ganhar o indexador do período mais uma componente pré-fixada. Nesses casos, funcionam dessa maneira. Tá? Você vai ver os títulos exatamente com essa remuneração. Agora, pessoal, é um ponto muito importante, quero que vocês prestem atenção nesse tópico, porque a confusão é enorme. Tá? As pessoas confundem o conceito de liquidez. Tá? A liquidez, pessoal, você pode ter dois tipos de liquidez. Liquidez no vencimento ou liquidez diária. Tá? Liquidez no vencimento, o que isso quer dizer? Pô, você fez um empréstimo, tá? Coloquei uma data aqui, julho de 2022, tá? Só como exemplo. Então é o seguinte, você fez um empréstimo, você vai pagar quanto nesse título? 120% do CDI, tá? Coloquei ali, geralmente você vai ver essa nomenclatura. E você só pode resgatar esse empréstimo no vencimento. Você não pode resgatar antes. Se você resgatar antes, provavelmente você vai ter uma penalidade muito grande, tá? Na verdade, o banco nem te permite encerrar o empréstimo antes. Você teria que pegar esse empréstimo e vender para outra pessoa. A gente está falando de outro mercado, chamado de mercado secundário de renda fixa, muito mais avançado. Tá? Tem que ter um conhecimento sólido para operar no mercado secundário. Mas, via de regra, se tem liquidez só no vencimento, o banco que emitiu esse título, ele não recompra a sua dívida antes do prazo, entendeu? E se você quiser vender o título antes, você corre o risco de perder dinheiro. A gente chama isso de risco de deságio, né? Então repare que muita gente vê uma taxa boa, aplica, mas fala, pô, eu preciso do dinheiro antes. Não tem como. Lembra que eu falei que renda fixa é um contrato? É um contrato que tem que ser respeitado, né? O emissor ele vai respeitar o prazo e a remuneração. Você também vai ter que respeitar o prazo e a remuneração, o direito seu. Tá? Então fica a dica. Liquidez, olha se é no vencimento ou é diário. Tá? Então, pulando para os títulos com liquidez diária, aí você pode sim resgatar a sua aplicação a qualquer momento e você não vai ter penalidade. Tá? Aqui o emissor ele recompra o seu título antes do vencimento. Tá? Então, supondo que eu estou no começo de 2022, tá? Janeiro de 2022, e eu faço essa aplicação num CDB de liquidez diária com vencimento em julho. O que isso quer dizer? Poxa, em julho meu empréstimo ele vai encerrar automaticamente, compulsoriamente, querendo eu ou não. Mas, se eu quiser encerrar esse empréstimo, por exemplo, 2 meses depois, estou lá em janeiro, eu quero encerrar, apliquei em janeiro, eu quero encerrar em março, você vai conseguir. Você não vai ter nenhuma penalidade, porque o próprio banco assume o compromisso de encerrar o contrato a qualquer momento sem nenhuma penalidade. Tá? É claro que os títulos com liquidez diária sempre vão remunerar menos do que os títulos com liquidez só no vencimento. Isso é uma regra, é claro. Imagina, você faz um empréstimo a qualquer momento você pode resgatar, isso é um benefício, né? E aí o banco vai jogar uma taxa menor para você. Geralmente, títulos de liquidez diária, geralmente são atrelados ao CDI, costumam ficar ali numa taxa de remuneração entre 90%, 100%, 105%, 110% do CDI no máximo, tá? Dá para achar coisa maior? É muito difícil, tá? Se você vê lá uma taxa de 130% do CDI, já, pezinho atrás, é um título com liquidez só no vencimento, né? Presta atenção, que às vezes você não pode aplicar por um prazo tão longo assim, tá? Não que seja ruim, mas é para você saber que o dinheiro não vai estar à sua pronta disposição no momento que você quiser, tá bom?
Aí uma dúvida que eu recebo muito. Guilherme, poxa, você falou lá que a LCI e a LCA é isenta de imposto de renda, né? Enquanto o CDB e a letra de câmbio, elas não são isentas de imposto de renda para pessoa física. Então compensa sempre aplicar em LCI e LCA? Pessoal, não. É uma questão da gente, a gente tem que fazer uma conversão da taxa líquida para a taxa bruta ou vice-versa e avaliar qual que está compensando mais, tá? Aqui eu coloquei a tabela de imposto de renda, que é o seguinte: o que é o imposto de renda? Você vai aplicar durante um período, você vai ter um lucro. Em cima desse lucro, você vai pagar um percentual de imposto para a Receita. Tá? Os percentuais estão aqui, começa em 22,5% e vai até 15% sobre o lucro da aplicação. Isso é cobrado no vencimento. Tá? A corretora por onde você está aplicando vai fazer o recolhimento do imposto para você. É chamado de tabela regressiva porque justamente quanto mais tempo você fica na aplicação, menos imposto você paga depois. Tá? Então vou dar um exemplo aqui. Um título, um CDB com taxa bruta de 5% ao ano. Tá? Vamos supor ali que ele tem um vencimento de até 360 dias. Então a alíquota de imposto de renda dele vai ser 20%. Tá? Então se eu quiser saber a minha taxa líquida, é só multiplicar a taxa do CDB, nesse caso que é 5%, multiplica por 1 menos o imposto, né? 1 menos 0,20, vai dar 0,8, né? Você está, então, tendo uma remuneração de 4% líquido. O que eu fiz? Eu tirei os 20% de imposto nessa conta, tá? Quem não sabe fazer é só pegar a taxa da aplicação, multiplica por 1 menos o imposto. Se o imposto é 20%, você vai usar 0,2, né? Então, 1 menos 0,2 multiplicado por 5%, que é a taxa do empréstimo. Só a taxa líquida é de 4%. Então, quem paga mais? Um CDB de 5% bruto ou uma LCA de 4% líquida? Né? Então a resposta é a seguinte: se o CDB tiver até 360 dias de vencimento, e a LCA também, são aplicações equivalentes. Tá trocando 6 por meia dúzia. Então eu coloquei mais um exemplo para vocês aí no começo. Por um título para mais de 2 anos, ou seja, imposto de 15%, tá? Uma LCA ou uma LCI de 100% do CDI, ela é equivalente a um CDB ou uma letra de câmbio de 118% do CDI. Delas por elas. Tá? Então, qual que é o melhor? Não tem o melhor, é você ver o prazo que você está querendo aplicar. Dentro desse prazo, você avaliar, fazer as conversões de taxa bruta para líquida e comparar os títulos e pegar o melhor título disponível. Na prática, é assim que funciona. Existem outra pergunta que eu já até citei um pouco, né? Recebo muito essa pergunta: Guilherme, título sem rating vale a pena? Pessoal, vamos lá. Títulos bancários, tá? A gente falou de crédito bancário lá que é CDB, letra de câmbio, LCI e LCA. Quando você aplica até 250 mil por banco, não importa o rating de crédito do banco. Na prática é assim. Ah, mas tem... Não. Pessoal, na prática não importa. Tá? Se você está levando o título até o vencimento, você vai levar o título até o vencimento, você não vai querer vender antes do prazo no mercado secundário, você está protegido pelo FGC. Ah, mas tem um risco do FGC quebrar e não me pagar. Pessoal, esse é o mesmo risco de você sair de casa e cair um raio na sua cabeça. Existe a possibilidade? Existe. Você deixa de sair de casa por conta disso? Não. Tá? Então a gente tem que confiar no sistema que está por trás do mercado financeiro. Um desses sistemas de segurança é o FGC e tem que confiar sim porque ele funciona. Tá? Então até 250 mil não importa muito o rating. Geralmente até as aplicações com as melhores taxas são de bancos pequenos. Muitas das vezes nem tem rating ou o rating é ruim. Você vai ver lá que o rating é C, BBB e tudo mais. Tá? Primeiro ponto. Se for de título bancário, pela questão da FGC, tá tranquilo. Tá? Se for título privado, crédito privado, aí você tem que olhar caso a caso. Você tem que, inclusive, fazer um estudo um pouco mais profundo sobre o título. Muitas das vezes é onde estão as maiores oportunidades. Tá? Você tem que contar realmente com o auxílio de um profissional para te ajudar ali. Vai ter título, crédito privado, né, uma debenture, sem rating, que é muito boa. Como, por exemplo, o caso da Petrobras. Porque a empresa nem optou por contratar o rating porque a solidez dela fala por si própria. Né? Costumo dizer isso. E vai ter
empresa que contratou um rating e foi avaliada e recebeu uma nota que é ruim, tá? Mas muitas das vezes esse título ele tem uma estrutura de garantia muito boa e faz sentido você aplicar. E também às vezes a taxa compensa bastante, tá? E se você aplicar pouco também faz sentido para o portfólio. Então é caso a caso quando você olha para crédito privado. Não necessariamente um papel sem rating é ruim, tá? E não necessariamente um papel com rating abaixo de AAA você não vai aplicar, tá? Como eu te falei, são grandes oportunidades no mercado de crédito privado. Você tem que, não é só o rating que determina se o papel é bom ou não, tá? Pessoal, por hoje é isso, tá? Conceitos aqui eu costumo dizer de atemporais. A gente vai fazer outras aulas entrando em cada um desses temas específicos para você tomar as melhores decisões de investimento no mercado de renda fixa, tá bom? Um abraço para vocês. Quem gostou, deixa um comentário aí no vídeo, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima.